O nordestino, antes de tudo, é um forte. Eu sempre ouvi essa frase desde criança. E por isso vamos falar hoje da famosa transposição das águas do Rio São Francisco. Muito bem, você que nos acompanha, muito bom dia, boa tarde, boa noite, muita felicidade para o nordestino. Talvez alguém do sudeste não entenda isso, do sul, mas quem vive nas terras áridas, secas, onde a chuva é inconstante, onde o sol é o nosso principal amigo, não pode entender realmente o que acontece na nossa região. Mas quem mora aqui, quem é daqui, sabe muito bem o sofrimento da falta de água, daquela escassez a cada 2, 3, 4 anos, aquela seca que vem e tira toda a alegria do nordestino que resilientemente vai sustentando-se na sua fé e na sua força. Mas muito bem, a questão da transposição do São Francisco. O Bolsonaro veio ao Ceará na sexta-feira, dia 26 de junho, para inaugurar o trecho do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, onde foram abertas as comportas no distrito de Milagres, no Salgueiro. A chegada das águas foi em Penaforte, no Ceará, a 30 quilômetros aí de Salgueiro, né, ali de Milagres. E a transposição do São Francisco começou quando? Né? Ela foi iniciada em 2007, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nordestino, né? Nordestino que assumiu a presidência da República e começou esse projeto aí grandioso. A obra passou dos 10 bilhões. O projeto inicial previa a conclusão em 5 anos de 477 quilômetros, em 2 canais para abastecer açudes e rios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O primeiro canal, de 220 quilômetros de extensão, foi entregue pelo presidente Michel Temer em março de 2017. O então presidente acionou o botão, e ele acionou o botão aí, que abriu as comportas da barragem da divisa de Pernambuco com a Bahia. Fazem 2 séculos do sonho nordestino de ver o sertão virar mar, né? Aquelas músicas famosas, né? Muita gente cantou, Luiz Gonzaga e outros cantores cantaram em a seca, cantaram a fome do Nordeste, né? Em 1810, no fim da colônia, já existia um primeiro plano de transposição. Olha aí, 1810. Mais de 200 anos já existia uma ideia da transposição. Vários projetos de lei no Senado e na Câmara dos Deputados, durante o reinado de Dom Pedro II, previam a transposição. Ou seja, na época de Dom Pedro II, imperador do Brasil, na época da monarquia ainda. Muitos parlamentares na época subiram ao púlpito para falar sobre a obra. O Rio São Francisco, da nascente à foz, mede 2.700 quilômetros, distância entre Porto Alegre e Maceió, a distância aí do São Francisco. O senador Fernandes da Cunha, em 1871, comparou o Velho Chico ao rio Nilo e ao Mississippi. As propostas da época
previam diferentes províncias como receptoras da água: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte ou Paraíba. Os mais aguerridos parlamentares eram os cearenses, de acordo com os arquivos das sessões plenárias do Senado. O sonho era ter o rio artificial que irrigasse os 3 rios do estado: Riacho dos Porcos, o Rio Salgado e o Rio Jaguaribe. O deputado Araújo Lima, do Ceará, discursou na época, abre aspas, é preciso que se empregue os meios convenientes para desaparecer as secas que assolam o Ceará. Na falência de melhoramentos materiais, o Ceará será despovoado, reduzido a um deserto, fecha aspas. Já o deputado Alencar Araripe, em 1877, foi bem eloquente. Abre aspas. Por que hesitamos em empreender obras que tornem o Ceará o novo Egito, dando-lhe um Nilo, canais e lagos? Se a natureza recusou águas abundantes ao Ceará, o homem ilhos dê, fecha aspas. Até Dom Pedro II se pronunciou em meio à seca de 1878, abre aspas, o flagelo da seca devasta há quase 2 anos uma parte considerável do norte do império, afligindo profundamente o meu coração, fecha aspas. Em 1852, Dom Pedro II tinha contratado um engenheiro alemão, Henrique Guilherme Fernando Halfeld, para elaborar 2 projetos para tornar o São Francisco navegável e para desviar as águas do rio para outros pontos dos semiáridos. Senadores e deputados não apoiaram a ideia do imperador, quer dizer, o imperador queria fazer e os senadores e deputados da época não apoiaram, né? O historiador Paulo Pereira de Oliveira, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, destacou que o encanamento do rio não ocorreu por brigas entre as províncias que queriam cada uma ser a beneficiária do projeto. E também tem a briga entre os próprios parlamentares cearenses. A bancada cearense brigou também para que as águas da transposição fossem para a sua região. No caso, eles brigavam porque a água beneficiaria Crato e Aracati, e Fortaleza e Sobral não seriam beneficiadas. Alguns presidentes durante a história pensaram em realizar o projeto. O Epitácio Pessoa, o João Figueiredo e Itamar Franco, mas acabaram mesmo só fazendo açudes, poços artesanais e as cisternas. Em 1844 e 1845, o Nordeste sofreu uma estiagem e o intendente da comarca do Crato, Ceará, Marcos Antônio Macedo, pensou em um projeto de trazer água ao Rio São Francisco. Em 1877 a 1879, outra seca, mas só 20 anos depois foi construído um açude em Cedro, né? O açude de Quixadá em Cedro. Em 1909, Afonso Pena criou a Inspetoria das Obras contra a Seca, que depois se tornaria DENOX. Em 1913, o presidente da entidade, Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa, pensou em realizar a transposição, mas a elevação de 160 metros na Chapada do Araripe interromperia o curso das águas. Já em 1922, depois de viagem à Europa, Epitácio Pessoa encontrou a solução da elevação da Chapada, uma queda de água no juntamento de Cabrobó, Pernambuco. Poderia
gerar uma queda d'água na juntante de Cabrobró, gerando energia hidráulica e mecânica para transpor a chapada. Ele até iniciou a construção de 205 açudes, 220 poços profundos e 500 quilômetros de ferrovia, mas o desvio em recursos da obra emperrou o projeto aí, né? Em 1982, o primeiro grupamento de engenharia em João Pessoa, na Paraíba, onde o coronel Mário Andreasa estudava implementar a transposição. Uma ideia era um trabalho a longo prazo de 40 anos, onde seria redirecionado 300 metros cúbicos para, segundo do Rio São Francisco, Parnaíba a Tocantins, no custo de 3 bilhões, mas a chuva de 84 enterrou a ideia. Entre 91 e 93, houve seca na capital do Ceará, Fortaleza, e na cidade de Paraíba, João Pessoa. Ciro Gomes, que era governador do Ceará na época, construiu em 90 dias o Canal do Trabalhador. Itamar Franco tinha um projeto emergencial de 150 metros cúbicos a ser realizado em 180 dias, em caráter emergencial. Mas em 1994 a chuva atrapalhou o projeto da transposição. Em 97 a 99, outra seca, que colapsou o sistema de água de Fortaleza, Recife, Caruaru e Campina Grande. O Fernando Henrique elaborou um projeto para transposição com o eixo de Cabrobró ao Ceará. O então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, queria que o governo federal ampliasse o projeto, incluindo o eixo leste, que vai da Paraíba a Pernambuco. Mais uma disputa que envolvia Odebrecht e OAS atrapalhou mais uma vez o sonho da irrigação do Nordeste. Quando Luiz Inácio assumiu Lula da Silva, ele viu problemas de licitações, liberações ambientais e protestos populares. Até um bispo baiano, Luiz Flávio Capo, fez greve de fome de 10 dias. As pessoas queriam ver de perto o bispo, que por mais de 2 horas recepcionou os romeiros. Durante a espera pelo encontro, preces e muita emoção. Por que a senhora está tão emocionada? Porque eu queria ter a coragem, o louvo que o Frei está fazendo. Eu queria ter a coragem que ele tem. O que a senhora acha que vai acontecer depois de tudo isso? As obras vão parar, tem que parar. Vai. Contra a transposição, apoiado por ambientalistas de todo o país. Em agosto de 2007, no governo do PT, foi iniciadas as obras dos canais de aproximação do reservatório de Itaparica, eixo leste, e Cabrobró, eixo norte. Durante a gestão da presidente Dilma, a obra avançou bastante também, né? Aí a gente se pergunta assim, por que não foi concluído na época do PT? Houve desvio? Com certeza deve ter havido desvio. Houve corrupção? Com certeza houve. Mas não aconteceu essa transposição 100% na época do PT, porque foi a época das manifestações de 2013, a época da Lava Jato, a época que o Cunha impunha as pautas bombas para tentar derrubar o governo, a época que a mídia toda se fechou contra o governo do PT. Então, não teve a possibilidade de terminar no governo do PT, mas foi o governo que iniciou essa obra. Então, o pai real das obras de São Francisco é Luiz Inácio Lula da Silva, sem dúvida, né? Mas não tira o mérito do Michel Temer, que inaugurou, o Bolsonaro, que também inaugurou um trecho, e a Dilma, que fez grande parte das obras. Já falam do Ciro Gomes, que já tinha um projeto, mas que Gedel Vieira, que estava no ministério na época do Lula, foi que iniciou esse projeto do São Francisco. Bem verdade, é como o relato aí vocês viram, várias pessoas quiseram realizar e alguns problemas políticos, técnicos da época não foram possível a realização.
Eu me lembro, e eu acho que a maioria dos nordestinos, Ceará, Pernambuco, Paraíba, lembram que sempre os seus políticos prometeram essa obra. Sempre os seus políticos dos seus estados prometeram essa obra e foi tema de campanha de vários políticos. O cabo eleitoral do político era prometer a transposição do Rio São Francisco. E você pode dizer, mas a obra que começou em 2010, terminou em 2020, começou em 2007, terminou em 2020, 13 anos para terminar, realmente foi muito tempo. Mas vamos comparar que antes dessa obra iniciar, passaram-se 506 anos de promessas e de estiagem seca no Nordeste. Porque cada vez que vinha a chuva, as pessoas se esqueciam do momento da seca, se esqueciam dos problemas de outras épocas, né? Então a seca é constante no Nordeste, principalmente ali no semiárido do Ceará, ali no Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. O Ceará é um dos mais atingidos, né? Com certeza você vê que é um povo sofrido, um povo que durante muitos anos foi assolado pela seca, né? Vários autores escreveram sobre isso. A Raquel de Queiroz escreveu o 15, né? Que trata da seca de 1915, quando ela foi aos campos de concentração, que era ao redor da cidade de Fortaleza, onde as pessoas chegavam tudo famintas e sem água, com a seca, tentando entrar em Fortaleza, e elas não era permitidas, elas ficavam ao redor da cidade. Lá foi construído cidades, municípios dessas pessoas por causa da seca. Então, o povo também é autor dessa obra. É a obra de todos os brasileiros, que vai permitir ao Nordeste crescer, se desenvolver e progredir. Então, essa guerra política não adianta mais. O importante é que o projeto começou no PT em 2007 e está se concluindo agora nesse governo do presidente Jair Bolsonaro. O importante é que essa obra beneficie as pessoas. É um projeto mesmo que vai tirar muita gente da miséria, né? Vai tirar muita gente da pobreza e do sofrimento. E, principalmente, vai tirar dos políticos o discurso de que vai fazer a transposição. Muitos usaram a transposição como maneira de se eleger. Não tem mais esse discurso. Agora, esse discurso acabou, então as pessoas têm que inventar outras histórias aos seus eleitores, porque a transposição do São Francisco não é mais uma história a ser contada para o futuro. Ela já é presente, já é realidade e já acontece em todo o nosso Nordeste brasileiro. Se inscreva no canal, ative as notificações e siga o nosso YouTube para que nós possamos fazer mais conteúdos como esse para você. Muito obrigado, viu, galera?